Olá, essa será uma apresentação sobre Git, Sistema Descentralizado de Controle de Versões. Somos alunos da FATEC Zona Leste. Os componentes do grupo são Renan Henrique Caetano de Souza, que sou eu, e Ronaldo Henrique Misael dos Santos. E esse trabalho ele é para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, que é ministrada pelo professor Antônio Carvalho, na FATEC Zona Leste. Somos alunos do período noturno. E o que é o Git? Bem, Git é um sistema de versão distribuído desenvolvido por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel do Linux. Ou seja, quando o kernel do Linux estava em desenvolvimento, Linus Torvalds criou o Git e para poder facilitar o desenvolvimento, que outras pessoas estivessem envolvidas nesse projeto do kernel. Sabemos que diversas pessoas estiveram envolvidas no projeto do kernel por ser um open source o sistema operacional. Então necessitava de uma forma de diversas pessoas trabalharem nesse projeto e ter um controle disso, um controle de versões. E o que é um controle de versão? É um sistema que gerencia e registra todas as alterações de um arquivo ou um conjunto de arquivos. Permite que você possa recuperar versões antigas. Ou seja, ele facilita a vida. Ele faz o gerenciamento de arquivos, de todas as alterações de arquivo e de versões. Ele permite que você possa recuperar versões antigas. Isso facilita muito. Temos é, outras, outros softwares que fazem o armazenamento de arquivos, igual o Dropbox, porém ele não tem esse controle de versões. Não é possível você controlar versões de um software, de arquivos. Você pode dar acesso a pessoas, porém você não tem essa flexibilidade que o Git oferece de gerenciamento, de controle de versão. Então, qual a finalidade do Git? Ter maior controle de versões de arquivos e sistemas, ou seja, perfeito para pessoas que trabalham em grupo, equipes de desenvolvimentos. E quem deve utilizar? Exatamente toda pessoa que sentir necessidade de utilizar um gerenciamento de versões, armazenar seus arquivos de forma que outras pessoas possam ver suas modificações também. Geralmente muitas equipes de software, de desenvolvimento de software, usam o Git. Por quê? Porque ele facilita. Uma pessoa faz uma modificação, o gestor de projetos pode ter acesso àquela modificação, aprovar aquela modificação, ter o histórico de todas as modificações. Isso facilita muito, porque a nossa memória é fraca e se for fazer um por um, armazenar versões, ter que voltar no passado, o Git facilita isso para a gente. Ele é uma espécie de máquina do futuro que nos auxilia a recuperar versões antigas. Então, qual é a maior vantagem do uso do Git? Como a gente já falou, várias pessoas podem trabalhar em um mesmo projeto ao mesmo tempo. Você não precisa ficar utilizando pendrive, utilizando outro software igual já citado anteriormente, Dropbox. Você tem um sistema robusto que foi desenvolvido nada mais nada menos por Linus Torvalds, o criador do grande sistema operacional Linux que é hoje. E claro, é um sistema que ele tem muito apoio, é o top do mercado, que as pessoas mais estão utilizando hoje em 2014 é o Git. É sabido que grande parte, podemos dizer, grande maioria dos projetos são gerenciados pelo Git.
E o que é o Git? O Git, ele, assim, ele é definido em áreas. Tem, as áreas são, desculpe pelo, mas voltando, as áreas do Git. Working Directory, que é a área de trabalho. A staging area é a área de preparação. E o Git Directory, que é o repositório em si. Ou seja, o Git Repository sempre verifica primeiramente, através do checkout do projeto, se tem um projeto novo, se teve alguma alteração. Havendo ou não, tem o estágio do Working Directory, que é o estágio de arquivos, onde vai passar esses arquivos, a partir do momento que você fez alguma alteração, modificação, para staging area, que é a área de preparação. E quando você tiver a certeza do que você quer passar isso para frente, pô, a versão ficou legal, eu vou passar para frente, talvez para o meu chefe, eu vou comitar o arquivo para o Git Directory. E todo mundo que tem acesso a esse diretório irá ver o commit, ou seja, a atualização. Bem, agora eu irei mostrar para vocês como funciona o Git. Na verdade, eu utilizei o GitHub. O que é o GitHub? Ele é uma alternativa. Podemos usar o shell do GitHub, assim como o GitHub a interface gráfica. É necessário ter uma conta, ter o GitHub instalado e vamos abrir o GitHub. O arquivo ele está demorando um pouquinho na minha máquina. Bem, podemos ver aqui. Aqui é a cara do GitHub. Eu tenho uns testes aqui, onde eu já fiz alguns trabalhos. Agora eu irei criar um novo repositório. Bem, podemos fazer isso com um shell, o PowerShell do Windows, no caso do Windows, ou no caso do shell do Linux, no Mac, tem diversas versões. No caso aqui, iremos utilizar o Windows. E essa interface gráfica, como podem ver, já tem uns testes, e agora eu irei criar um novo repositório. Eu venho aqui no link, no sinal de mais, e clico aqui. Agora eu irei criar um novo repositório. Novo repositório, vamos deixar no GitHub. Vamos lá na pasta do GitHub. Vamos lá ver como tá. Aqui tem a pasta. Vamos criar uma outra pasta chamada aula. E vamos criar um repositório. Podemos ver que foi criado um repositório dentro de disco local, usuários, Renan, que é o nome da minha pasta, documentos GitHub. Quando eu cliquei em mais lá e coloquei adicionar, ele criou uma pasta chamada aula. A aula, você pode ver que tem já uns arquivos do próprio Git. Então, vamos entrar aqui, vamos criar um arquivo. Novo, vamos criar um documento de texto bem simples. Estamos utilizando esse exemplo, porém, pode ser feitos diversos outros exemplos, podemos fazer com software, com grandes projetos. Vamos criar aula teste. Não, vamos deixar aula apenas. Aula 1. Ok, foi criado a aula 1. Vamos escrever alguma coisa nesse bloco de notas. O bloco de notas abriu, vou diminuir aqui para vocês visualizarem. Eu deixei pequeno assim porque para melhorar a visualização. Bem, vamos ver. Hello. Aqui é um teste.
vocês podem ver que eu estou criando um arquivo e estou fazendo uma modificação já nesse arquivo. Ou seja, eu vou salvar, eu salvei e fechei. Vamos lá no Git. No Git, depois que eu fiz aquilo, eu cliquei novamente em aula. E podemos ver aqui que tem, aqui já tem aqueles arquivinhos do próprio Git dentro do repositório, mas também apareceu uma nova mensagem, uncommented changes, ou seja, tem que comitar novas mudanças. Agora vamos ver, vamos criar um título para essa mudança. Mudança aula. Criamos uma mudança, a descrição. Essa é uma mudança. Criamos uma descrição. Se clicarmos em commit, o que irá acontecer? A alteração nesse arquivo, ele irá fazer parte, todo mundo vai ver que houve uma alteração. Todo mundo que estiver nesse projeto. No caso só eu, então todo mundo que estiver nesse projeto irá ver essa alteração. Vamos comitar? Fiz um commit. Clicamos aqui em mudança aula, podemos ver o nome do arquivo aula 1 e o que tem dentro de aula 1. Vamos voltar lá de novo no nosso repositório. Tem aula, vamos clicar em aula 1. Aqui está o que a gente tinha feito, a nossa modificação. Agora eu irei falar. Vamos ver uma alteração. Em vez de hello, vamos falar oi. Aqui é um teste. Exclamação. Salvar esse arquivo normalmente. E agora queremos passar isso, por exemplo, para o nosso gestor de projetos. Então, o que iremos fazer? Vamos comitar essa nova versão do nosso arquivo. Vamos voltar lá no GitHub e pode perceber que está avisando novamente. Tem mudanças que não foram comitadas. Então clicamos aqui novamente. Qual será o nome dessa versão? Mudança aula 1. Vamos colocar mudança aula 1 versão 1.2. E essa é uma mudança. Vamos comitar para ver o que aconteceu? Comitamos. Ou seja, temos o histórico. Essa é a grande chave, essa é a palavra mestre. Temos um histórico de todas as versões. Isso facilita demais a nossa vida. Podemos ver a primeira mudança, aula 1, txt, hello, aqui é um teste. E vemos a outra mudança. Mudança, aula 1, V1, 2. Hello, aqui é um teste, que era anteriormente. E comitado, a nova linha que entrou, foi apagada anterior, mas ela continua lá o histórico. Oi, aqui é um teste. Ou seja, lá no nosso arquivo está oi, aqui é um teste. Porém, temos a versão antiga. Aqui, que estava hello, aqui é um teste. Podemos reverter esse arquivo. Podemos podemos voltar o status que era antes. Hello, aqui é um teste. Para reverter é apenas tão simples, é muito simples mesmo. É só clicar em revert. Clicou em revert, ele reverteu. E voltou. Hello, aqui é um teste. Vamos lá ver no arquivo como está. Aqui no arquivo voltou ao que era antes. Hello, aqui é um teste. Porém, aqui diz que a mudança ocorreu. O processo de reverter a mudança ocorreu. Ou seja, ele deixa todo o histórico. Se quisermos voltar, ele permite
E vice-versa, você pode tanto deixar hello ou oi, fazer esse processo de revert commit, vai ficar o histórico. E podemos dizer que isso é utilizado para qualquer tipo de arquivo, ou seja, desenvolvimento de software, tem um arquivo Java, tem um arquivo C Sharp, tem um web services, qualquer coisa, enfim, qualquer modificação que você fez no projeto, de um arquivo simples a um sistema complexo, utilizando o GitHub, você pode fazer ter esse controle, esse gerenciamento. Podemos usar também o Shell, igual já disse, mas temos a interface, fica bem fácil, até para usuário bem leigo, consegue entender a utilização do Git. Bem, então percebemos o quanto é importante a utilização do Git. Os componentes do grupo, repetindo, são Renan Henrique Caetano de Souza e Ronaldo Henrique Misael dos Santos, para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, ministrada pelo Antônio Carvalho. Essa foi a apresentação sobre o Git, Sistema Descentralizado de Controle de Versões, dos alunos da FATEC Zona Leste. Obrigado.